Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Gostaria de ler um texto, Salmos capítulo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que nós possamos servir ao Senhor com alegria, que nós possamos louvar ao Senhor em todo o tempo, independente das situações das nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, nós queremos louvar ao Senhor, nós queremos servir ao Senhor com alegria. Que o Senhor Deus possa estar, Senhor, aceitando, Senhor, a nossa vida, que o Senhor Deus possa estar aceitando, Senhor, todas as coisas, Deus, que nós fazemos para o Senhor. Que nós possamos fazer, Deus, pensando em engrandecer e exaltar o nome do Senhor em todo o tempo. Que o Senhor Deus possa cuidar, Senhor, de cada irmão da nossa igreja. Que o Senhor Deus possa estar cuidando, Senhor, de cada pessoa que está assistindo esse culto. Que nós possamos, Senhor, louvar ao Senhor em todo o tempo e servir ao Senhor em todo o tempo. Que nós possamos alegrar o coração do Senhor através da nossa vida. Que nós possamos, Senhor, independente, Senhor, das situações, independente, Senhor, das circunstâncias, exaltar ao Senhor e servir ao Senhor. Nós oramos e agradecemos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria.
A paz do Senhor, irmãos. Agora é a hora dos dízimos e das ofertas. E aqueles que prepararam, né, os dízimos e as ofertas para o Senhor, que possam estar entregando a Ele, conforme a vontade dEle e conforme o recurso, né, que Ele tem nos proporcionado neste momento. Vamos estar lendo na palavra do Senhor, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Que nós possamos ser gratos a Deus, né, com a nossa vida. Vamos estar orando para os dízimos e as ofertas. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, do nosso culto, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, aqueles que não puderam estar contribuindo com a Sua obra, Pai. E venha estar fazendo que aqueles que estão contribuindo, Senhor, possam estar ainda mais, contribuindo ainda mais, Senhor, para a Tua obra. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor.
A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Esse é o momento reservado da nossa igreja, em que nós celebramos a ceia do Senhor. Assim como o próprio Senhor Jesus Cristo se reuniu com seus discípulos para a ceia da Páscoa, a ceia judaica, a Páscoa judaica, ele também inaugurou um novo tempo. E hoje nós estamos aqui para lembrar desse tempo que o Senhor inaugurou. Ele mesmo se fez sacrifício por nós. E o sangue da nova aliança nos trouxe a reconciliação com o Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 11, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Se você está aí na sua casa, se você separou um pão e um suco de uva, reúna a sua família nesse momento. Vamos fazer conosco e lembrar daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, onde nós tivemos paz com Deus. Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem inaugurado um novo tempo em nossas vidas, Pai. O Senhor nos permitiu recomeçar nos teus caminhos, Senhor. Obrigado, porque por meio do sacrifício na cruz nós tivemos paz com Deus. O Senhor derramou amor em nossos corações, Pai de amor. Obrigado, Senhor Deus, porque em meio a essas tempestades da vida, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor Deus. Cuida de cada família aqui, Pai. Cuida, Senhor Deus. Protege, guia nossos passos, ilumina os nossos caminhos. É o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus, o pão da vida. Muito obrigado. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Bebamos do cálice. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, pelo sangue do Senhor que verteu na cruz, o sangue da nova aliança, Senhor Deus. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, Pai. Nossos pecados foram perdoados pela obra do Senhor naquela cruz, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor Deus. Por favor, Pai, que o nosso coração a cada dia seja mais semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a tua glória esteja refletindo sobre nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, é que nós oramos, Pai, e esperamos alegremente na volta do nosso Senhor, o Rei dos Reis, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. Vamos continuar a louvar o Senhor. Está nas mãos do meu Jesus, que vive
Graça e paz do Senhor Jesus, sou o pastor Fábio Noveleto da Igreja Bíblica Brasileira, Congregação do Beija-Flor. E vamos continuar neste domingo pregando mais um livro da Bíblia, Esdras. Vamos orar neste momento, antes de lermos a palavra. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por mais este domingo, Pai, por mais esta pregação do Evangelho, Pai, em Tua presença, Senhor Deus. Que o Senhor prepare os nossos corações, nos ensine por meio desta palavra, Pai, do livro de Esdras. Em nome de Jesus que oramos. Amém. O livro de Esdras, a volta para casa e a restauração do povo de Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler o capítulo 1, dos versículos 1 a 4 do livro de Esdras. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor por essas palavras. Todo o povo de Deus foi levado cativo pelos maus caminhos em que andaram diante do Senhor. Até mesmo o povo se dividiu e havia o reinado do sul, Judá, e o reinado do norte, Israel. Os territórios foram desmoronando e os inimigos começaram a dominar. Até que em 609 a.C. começaram as deportações aos territórios inimigos. Os israelitas começaram a ser levados ao cativeiro babilônico, conforme o profeta Jeremias alertava o povo. No versículo 11 do capítulo 25 do livro de Jeremias diz assim: Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Mas Deus é o rei soberano sobre o seu povo, e por meio de inimigos impiedosos, o seu nome é glorificado, e o seu povo restaurado. E tendo o povo ficado 70 anos sob o cativeiro babilônico, é anunciado o retorno em 538 a.C. E conforme lemos o capítulo 1 do livro de Esdras, diz assim no verso 1: Despertou o Senhor o espírito de Ciro. O inimigo impiedoso não se despertou por sua própria vontade a deixar o povo de Deus partir, mas o Senhor o despertou. Deus age na vida do rei da Pérsia para que se cumpra os seus propósitos. O retorno do povo se inicia e eles recebem ofertas voluntárias para auxiliar na reconstrução do templo. Ciro devolve os objetos que haviam sido retirados do templo do Senhor na época de Nabucodonosor e devolve-os para serem levados a Jerusalém. O povo ficou 70 anos cativo por terem se desviados dos caminhos do Senhor. E agora chegou o tempo de retornar para suas terras, para suas casas, para a casa do Senhor. Mas o mais importante era voltar os corações para o Senhor. Hoje, nós estamos vivendo tempos sombrios, não só por conta da pandemia e a falta de sabedoria também como lidar com esse vírus. Mas num primeiro momento, o fechamento das igrejas, que seria em prol de uma causa de combate à disseminação do vírus, agora virou um impedimento antidemocrático e inconstitucional. Estamos há cerca de um mês sem nos reunirmos como igreja. Imaginem só, 70 anos. Quero fazer aqui algumas considerações. Deus tem provido meios e recursos para que a sua mensagem chegue até as nossas casas. Mas quero salientar para que você reflita que o culto é a reunião do povo de Deus, é reunir-se como igreja, é estarmos presentes no mesmo local, louvando e adorando o nome do Senhor. E independente das circunstâncias que nos faz ficar em casa nesse momento, nós iremos retornar em breve com os cultos presenciais, com todos os cuidados e respeito às normas sanitárias. Espero que nós, como igreja em nossas casas, estejamos orando e clamando pelas misericórdias do Senhor.
para que nos dê força e ânimo para continuarmos a caminhada de fé como corpo de Cristo. Em uma comunidade tão pequena como a nossa, nem todos têm os recursos para assistirem a mensagem pela internet. Já no livro de Esdras, mostra o povo que estava no cativeiro babilônico e autorizado a retornar a Jerusalém e reconstruir o templo. E hoje, como nós estamos vivendo? Quais são as áreas de nossas vidas que precisamos reconstruir? O que tem se perdido de nossas vidas durante esse tempo? Como está o nosso relacionamento com o Senhor? Como sua família tem se relacionado com o Senhor? Durante a reconstrução do templo, da casa do Senhor, os adversários criaram situações e questionamentos que impediram temporariamente o avanço das obras durante o reinado de Artaxerxes, conforme o capítulo 4. Mas Deus, por meio do profeta Ageu e Zacarias, no capítulo 5, instrui a continuação das obras. E mais, no capítulo 6, o rei Dário, que governava nessa época, emite um decreto ratificando a construção, já autorizada anteriormente pelo rei Ciro. E finalmente, dessa vez, o templo é concluído. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ainda no capítulo 6, acontece a dedicação do templo em Jerusalém e a celebração da Páscoa, na certeza de que Deus devolveu alegria aos que retornaram do cativeiro. Observe o capítulo 6, verso 22, que diz assim: celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Diz o texto que o Senhor os tinha alegrado. Assim, o Senhor hoje é a nossa alegria, mudando as circunstâncias adversas em tempos de paz. O povo de Deus retorna do cativeiro, reconstrói o templo, a casa de Deus, mas não poderiam deixar de serem instruídos na palavra, nas leis de Deus e andarem nos retos caminhos do Senhor. No capítulo 7, Esdras, o escriba, chega a Jerusalém e sua missão é ser um arauto do Senhor. Vejam o versículo 10 do capítulo 7, que diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, que regenera, tem vida, transforma pensamentos. A palavra de Deus que edifica e traz sabedoria, abre os olhos e faz o povo enxergar os seus próprios pecados. Assim acontece quando Esdras, no capítulo 9, ora ao Senhor e confessa os pecados, prostrado e humilhado. O livro de Esdras começa citando no capítulo 2 uma vasta lista dos que se encorajaram e voltaram para Jerusalém com a nobre missão de reconstruir o templo do Senhor. E no capítulo 10, o livro de Esdras encerra com uma lista de pecadores que se arrependeram e buscaram a restauração pela poderosa mão do Senhor. Quero finalizar citando um cântico do povo que se regozija ao voltar para casa e ver os alicerces do templo sendo edificado, que está no final do capítulo 3, versos 11 a 13. Com louvores e ação de graças entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos que tinham visto o primeiro templo choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. E hoje, como está o seu coração? Sempre há tempo de recomeçar, mas recomeçar com o Senhor. Que a presença de Deus em sua vida seja motivo de grande alegria. Vamos orar e encerrar este tempo? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, Pai. Que seja hoje o dia, Pai, de colocarmos diante de Ti aquilo que em nossas vidas não te agrada, Senhor Deus.
Nos faz a cada dia mais semelhante, Pai, com Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz, Senhor Deus. Muito obrigado por essas palavras, Senhor, que haja arrependimento, Senhor, em nossos corações. E, Pai, tenha misericórdia de nós nesse tempo tão difícil, Senhor Deus, tão complicado, muitas questões sem respostas, Senhor Deus. Mas nos ajuda, Pai, nos ajuda a esperar em Ti, Pai. Que a nossa esperança e a nossa alegria esteja alicerçada no Senhor, Pai. Sempre há tempo de recomeçar, Pai, quando se diz do reino de Deus e os Teus caminhos, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a levantar quando estamos caídos, Senhor Deus. E se já estamos fortes, Pai, nos dê ânimo para essa caminhada, Pai, tão difícil e dolorosa, Senhor Deus. Muito obrigado porque a Tua poderosa mão está sobre nós, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Pai, para esta semana. É o que te pedimos, oramos e agradecendo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma ótima semana com o Senhor Jesus Cristo.